Você era o remador, tal, do Flamengo, e aí começou a jogar, então, futevôlei. E quando que você realmente se tornou um atleta do futevôlei? Então, como que eu me tornei um atleta de futevôlei? Assim, foi um processo bem legal, porque o meu pai, ele também jogava futevôlei. Já tinha brincado algumas partidas com ele quando mais novo. Só que uma vez meu pai veio para o Brasil, e aí nós encontramos um amigo do meu pai, e ele sempre brincava comigo e um MD, que ele é muito amigo meu, a gente jogava junto na época, acho que todo mundo sabe que eu falo que ele é meu irmão. A gente brincando com meu pai, ele falou assim: "Ó, escolhe sua dupla que eu vou escolher a minha". Falei: "Ah, minha dupla é meu irmão". Aí ele falou: "Ó, seu irmão, vocês não jogam nada". Ele sempre falava: "Você não joga nada, joga nada". E aí um certo dia a gente passando pela Rocinha, a gente encontrou o Cabeção. Quem é do futevôlei sabe, foi uma das referências aí do esporte, um dos maiores defensores, um dos ícones da história do futevôlei. E aí quando ele passou, meu pai: "Calma aí, calma aí. Ó, eu vou jogar com esse cara aqui". Eu, novo no esporte, não sabia quem era. Meu pai virou e falou assim: "Ó, sou eu e esse cara aqui". Eu falei, olhei pra ele assim: "Esse velho aí que você vai jogar?". Aí meu pai: "Tá bom, me espera". E aí ele não levou muito a sério, porque meu pai, né, vendeu a minha ficha pra ele: "Não, meu filho já tá jogando futevôlei, meu filho faz isso, meu filho faz e acontece", assim como todo pai, toda mãe faria. E aí ele falou: "Beleza, já que seu filho joga futevôlei, faz o seguinte, amanhã eu tô lá no PP, na Praia da Barra, você leva ele lá, o Romário vai estar lá, todo mundo vai estar lá e a gente, né, no caso, vamos colocar ele pra fazer um teste". E aí foi quando ele me viu jogando a primeira vez. E dessa primeira vez ele me parou assim, falou com meu pai, falou: "Nelson, Renan, senta aqui, você tem um futuro brilhante. Cara, pode apostar que você vai ser um dos maiores jogadores aí que o futevôlei vai ver". E eu, muito novo, falei: "Esse cara tá ficando louco". Era meio gordinho ainda, falei: "Cara, esse cara tá falando besteira, não é possível". E aí, nós fomos lá na praia. Aconteceu tudo o que aconteceu, inclusive ele me colocou pra jogar com o Romário, eu fiquei muito nervoso, minha primeira partida de Imagino, né. futevôlei, eu fiquei muito nervoso, mas joguei super bem, nós ganhamos inclusive. E daí ele pegou meu número, né, começou a conversar com meu pai, pra falar com meu pai pra me levar para as competições, e foi com ele que eu joguei minha primeira competição profissional. E desde então, né, ele era muito influente também, ele também tinha participação na Confederação Brasileira, que era a que a gente jogava antes. E daí as coisas começaram a acontecer, ele começou a me apresentar pra todo mundo, né, ele começou a eu posso falar que ele me mostrou, sabe, ele foi a minha vitrine para o futevôlei, porque ele já Sim. era um cara renomado, ele já tinha experiência, ele já tinha, né, o conceito dele dentro do esporte, e eu ali como um menino, sabe, "Caramba, quem é esse menino que o Cabeção tá trazendo?". Mas por estar jogando com ele, todo mundo já me olhava de uma forma diferente, mesmo não fazendo diferença nenhuma naquela época. Então Entendi. isso me ajudou muito. Bom, né, ter padrinho assim, imagina, ver o Romário então. E como é que foi quando você ganhou o seu primeiro campeonato aí? Como é que foi? Onde que foi? Conta pra gente. Então, quando eu ganhei a minha primeira competição, ela foi eu treinava na época com o Marcinho, que também morou na comunidade, né, nasceu na comunidade de onde eu vim. Eu joguei com um aluno dele, foi um campeonato de escolinha, sabe. Eu fiquei muito feliz, porque o meu primeiro campeonato eu perdi de 18-1 e 18-2, tem amigos que me zoam até hoje por conta disso, mas foi bem complicado. Eu não queria mais aparecer na praia, eu fiquei muito triste, fiquei com muita vergonha. Mas a primeira competição que eu ganhei foi essa, mas a minha primeira competição importante foi em 2018, eh, pra quem também me acompanha, quem conhece do futebol ele sabe que foi com o Felipe. E desde 2018 pra frente foi assim, quando a minha chave virou no esporte, sabe, eu já treinava bastante, eh, não levava a vida de atleta, né, como um atleta de alto nível, não levava a minha vida como um profissional, mesmo já jogando no profissional, e isso me atrapalhava muito. Mas desde o momento em que eu comecei a jogar com o Felipe, né, foi uma coisa totalmente, assim, aleatória, inclusive o Cabeção também foi responsável por fazer essa dupla, por unir a gente na época, e ele falou: "Cara, se vocês jogarem junto, vocês vão dar muito certo". E aí foi quando a gente chegou num campeonato brasileiro, que é o campeonato mais difícil que tem do futevôlei, eu tinha 20 anos na época, o Felipe 18. Ele olhou pra mim e falou assim: "Cara, a gente nunca jogou junto, a gente nunca, sabe, Nossa. se conheceu, então vamos Uhum. fazer o seguinte".
quando a gente entrar na quadra, olha pra mim, eu olho pra você sabe jogar, eu sei jogar, a gente se diverte. E Caraca. o que tiver de acontecer, vai acontecer. E aí foi quando a gente começou a jogar, e aí conseguimos ganhar a primeira partida, conseguimos ganhar a segunda partida, a terceira, e cada partida que a gente ia conseguindo a vitória, a gente olhava um pro outro e falava assim: "Mano, como é que a gente Tá conseguiu fazer acontecendo isso?". mesmo isso? Assim, foi uma coisa totalmente que a gente não conseguiu entender, né. Hoje eu consigo entender o porquê de toda essa história, né. Eu sei que tem muita gente que fala isso, né, Deus Sim, não faz nenhuma linha torta, né, ele faz tudo do jeito que tem que ser feito, e eu tenho verdade. certeza que tudo isso aconteceu lá atrás para um propósito hoje. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?